Sabe, santidade é uma daquelas palavras que, vamos combinar, pode assustar um pouco, né? Talvez pareça algo totalmente fora do nosso alcance. Mas e se o verdadeiro chamado para a santidade não for sobre ser perfeito, mas sim sobre a direção que a gente toma? Hoje a gente vai mergulhar nessa ideia, que é central para uma vida de fé, e descobrir que, na verdade, ela pode ser um convite bem surpreendente. A gente começa a nossa conversa com um versículo lá do final da Bíblia, em Apocalipse. E olha, vou ser bem sincero, a primeira vez que a gente lê isso, o impacto é forte. As palavras são duras, diretas, e parecem criar uma linha bem clara de quem entra e quem não entra. E aí que surge a grande questão, né? Será que essa passagem é só uma lista de quem está condenado? Ou será que tem algo mais profundo aqui? Um convite, talvez? Um alerta que, na verdade, aponta para uma transformação? É exatamente isso que a gente vai investigar. Para a gente conseguir entender a mensagem, primeiro a gente precisa dar um passo para trás e olhar o contexto. Esse versículo não aparece do nada, ele está posicionado num momento muito específico de toda a narrativa bíblica. Então, essa passagem está descrevendo a Nova Jerusalém, aquela imagem de um futuro ideal na presença de Deus. O que a gente vê aqui não é um julgamento sobre o nosso dia a dia, mas uma descrição do destino final. É sobre a separação definitiva entre dois caminhos, um que leva à desordem e outro que leva a essa cidade de luz. A questão é a trajetória de vida, não um tropeço aqui ou ali. Certo, então, para a gente sacar esse alerta, a gente precisa meio que decifrar o código por trás dessas palavras. Elas não significam exatamente o que a gente pensa hoje em dia. Elas vêm carregadas de um contexto cultural bem específico da época. Vamos começar com a palavra cães. É uma imagem super forte, mas calma, não tem nada a ver com os animais. Na cultura daquela época, cão era uma metáfora para alguém que escolheu viver de uma forma moralmente degradada que virou as costas de propósito para os padrões divinos. Ou seja, é sobre uma escolha de vida, não sobre uma espécie. Em seguida, feitiçaria. O ponto crucial aqui é a fonte do poder. Nesse contexto, a palavra representa qualquer busca por poder espiritual que venha de fora de Deus, colocando outras fontes para competir diretamente com a soberania divina. Impureza moral é um termo bem amplo. Muitas vezes a gente associa logo com imoralidade sexual, mas o conceito vai muito além. Tem a ver com qualquer tipo de corrupção moral que distorce o plano original de Deus para as relações humanas e para a nossa conduta. E a lista não para por aí. Homicidas, que, vale lembrar, Jesus expandiu para incluir o ódio que nasce no coração. Idólatras, que é basicamente qualquer coisa que a gente coloca no trono da nossa vida no lugar de Deus. E mentirosos, que representam uma vida baseada no engano, o total oposto da natureza da verdade divina. Ok, a gente decifrou os termos. E é aqui que a nossa conversa tem uma virada de chave fundamental. Qual é, então, o verdadeiro propósito de um versículo tão forte como esse? E essa virada fica super clara aqui, olha só. A mensagem não é sobre condenação, mas sim sobre um alerta. Não é sobre exclusão, mas sim um convite à transformação. E o objetivo final não é gerar medo, e sim inspirar uma esperança real. Então, o ponto central é esse. Pensa nesse versículo como uma daquelas placas de alerta bem grandes na beira da estrada. Ela não está ali para condenar quem está no caminho errado, mas sim para mostrar que existe uma saída, uma oportunidade de mudança e uma vida nova oferecida através de Cristo. Beleza. Se a mensagem é sobre transformação, a pergunta que fica é: tá, mas como é que isso acontece na prática? Como é que se começa a trilhar esse caminho da santidade? E é importante entender que essa mudança não é algo que a gente consegue só na força de vontade. A chave está em 3 fontes de poder: o Espírito Santo agindo por dentro, a Palavra de Deus funcionando como um mapa e a comunhão, que é aquele apoio e força que a gente encontra junto com outras pessoas de fé. Isso tudo se traduz em passos bem práticos. O primeiro, que exige coragem, é fazer uma autoanálise sincera. Depois, vem o compromisso real com a mudança, buscando o apoio de outras pessoas. E por fim, o investimento contínuo no crescimento espiritual, com oração, estudo e vida em comunidade. Tudo isso nos traz para a pergunta final, que talvez seja a mais importante de todas. Por quê? Qual é a verdadeira motivação por trás dessa busca pela santidade? Aqui tem uma coisa que é crucial a gente entender. Santidade não é sobre alcançar um estado de perfeição sem nenhuma falha, de jeito nenhum. É sobre se entregar a um processo contínuo de santificação, permitindo ser moldado e transformado dia após dia. E no fim das contas, a motivação principal está resumida aqui de um jeito perfeito:
A busca pela santidade não é movida pelo medo de ficar de fora. A verdadeira força por trás dela é uma resposta de amor. É a gratidão a Deus que oferece um caminho para sair da escuridão e entrar na sua maravilhosa luz. Então a gente encerra com essa reflexão. Quando a gente olha por esse ângulo, o chamado à santidade para de ser um peso, né? E vira uma resposta de amor. A pergunta final não é mais sobre ser perfeito, mas sobre a direção que a gente está tomando. E aí fica o pensamento. Que pequeno passo, motivado por esse amor, pode ser dado ainda hoje?